Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando mais um Entrevistas, do jeito que você se acostumou a ver, seguindo as orientações das autoridades da saúde, entrevistado na casa dele, entrevistador na minha casa. E hoje o entrevistado tem a missão de responder aquelas perguntas que você está fazendo para você mesmo, que todos nós estamos fazendo para nós mesmos. Eu vou conversar com o sociólogo e presidente do Instituto Vox Populi, um dos institutos de pesquisa mais sérios desse país, sobre o que está acontecendo na sociedade brasileira depois de tudo que nós vivemos na semana passada na vida política e estamos vivendo, né, em função da pandemia. Marcos, primeiro quero te agradecer muitíssimo dispor de uma hora para conversar com entrevistas. E segundo, eu queria começar por aí. O que acontece? Em última análise, a pergunta que as pessoas fazem na rua. O que aconteceu com a revelação da reunião ministerial, com esta insensibilidade do presidente da República em relação à pandemia? Bolsonaro cresce, Bolsonaro se estabiliza ou Bolsonaro cai nas pesquisas? Bom, Juca, muito prazer em estar com você outra vez. É uma honra estar participar do seu programa. Eu acho que essa reunião foi ruim para todo mundo, ruim para quem estava lá, ruim para quem não estava, ruim para quem leu, ruim para quem viu na televisão. Foi uma tristeza para um país perceber que tem no seu governo uma turma de gente tão desqualificada, um presidente da República tão completamente incapaz de perceber a situação que o país está vivendo, que não tem nenhuma ideia do que fazer para melhorar. Enfim, perdeu quem viu, perdeu quem ouviu, e é claro que quem estava lá não pode ter saído ganhando. O Bolsonaro insiste num tipo de comportamento que, obviamente, não está funcionando para quem tem os objetivos dele. Terminar esse mandato com níveis razoáveis de relacionamento com o país, com a opinião pública, e se habilitar a ser candidato na sua própria reeleição em 2022. Eu já disse isso com toda clareza, que pretende ser candidato, e, portanto, você tem que julgar acertos e erros do comportamento dele em função dos objetivos que ele próprio traçou para seu futuro político, para o que ele vai fazer daqui para frente. Moro, que foi o outro personagem que, afinal de contas, foi quem provocou que víssemos todos a gravação daquela reunião ministerial, também não saiu ganhando. Um cidadão que quer posar de líder moral, um sujeito que representa uma mudança de comportamento ético, etc., na vida pessoal e na vida política. Um cara que tem esse tipo de aspiração, esse tipo de projeto, participar daquela reunião, ouvir as coisas que ouviu, ficar de boca calada e ainda sair fazendo o possível para permanecer no cargo, sinceramente, não merece nada em matéria de respeito. E o resto ali é uma fauna de idiotas, no sentido assim, clássico da expressão, como se dizia na Grécia clássica. Idiotas são as pessoas que não conseguem participar da vida da cidade, da vida coletiva. São tão
voltados para seus próprios interesses, sua vida particular, que não contribuem em nada para a vida da comunidade, que é a vida da coletividade. Isso é que eram os idiotas. E essa turma do Bolsonaro, e ele puxando a fila, é formada de idiotas, pessoas que não têm a menor preocupação, interesse, cuidado com o que os outros pensam, os outros fazem, os outros são. Eles são completamente incapazes de viver na cidade, na comunidade, e muito menos de liderar. Então, perde porque eles não tinham nada a ganhar. Em suma, perdeu todo mundo. Perdeu todo mundo. Você acha que as próximas pesquisas... Porque eu me lembro que na semana retrasada ele estava com 25% numa pesquisa da XP, de aprovação. Eu, quando acabei de ver aquela reunião ministerial, pensando nos bolsomínios, pensei com meus botões, semana que vem ele vai estar com 30%, porque os bolsomínios gostaram. Você acha que ele vai crescer ou você acha que ele vai cair? João, eu acho que bolsomínios representam muito menos do que esses 30% que até outro dia se falava que ele teria de apoio no conjunto da sociedade brasileira. Essa pesquisa mostra que não é 30%, não é um terço, também não é 30%. 25% estava na semana passada. E na hora que você perguntava, naquela mesma pesquisa da XP, que você perguntava como é que era o modo como ele estava lidando com a pandemia, como é que o entrevistado avaliava, a resposta ótimo e bom era dada por 19%. 60% dizia que ele agia em relação à pandemia de maneira ruim ou péssima. Então, é isso que está acontecendo com o Bolsonaro, e era mais ou menos inevitável que acontecesse. O governo dele é uma lástima, na economia as coisas não dão certo, e não é agora. Agora elas afundaram num buraco, mas elas já estavam entrando no buraco desde antes de chegar a Covid ao Brasil. Então, eu acredito que o que se poderia chamar de bolsomínio, assim, o sujeito que está disposto a brigar, a defender, a vestir a camisa do Bolsonaro, é uma parcela muito menor do que o tal terço, do que os 25% de ótimo e bom na avaliação do conjunto do governo na última pesquisa da XP, e menos ainda do que esses 19% que ainda encontram motivo para aprovar o comportamento dele em relação à doença. Então, sinceramente, eu acho que o tal do núcleo bolsonarista dificilmente passa de 15%, 12%, alguma coisa entre 10% e 15%, depende, sei lá, até da pesquisa, do modo como é formulada a pergunta na pesquisa. Então, o bolsomínio pode... Diga. Eu vou botar para você ver uma pergunta de um outro jornalista, que mais ou menos vai redundar, mas, enfim, é só para que você tenha uma noção, né, do nível de curiosidade que as pessoas estão em relação a essa questão. Mas, antes de colocar a pergunta do jornalista Rodrigo Viana, eu queria que você me dissesse, do fundo da sua alma, o que tem de desejo, mesmo em alguém tão profissional como você? Porque o que você está dizendo é tudo que eu quero ouvir. Que, olha, os bolsomínios são menos de um quarto, enfim, é uma visão que dá uma perspectiva otimista. É isso mesmo? Eu posso ficar otimista? Mas, Juca, como tudo na vida, na vida política,
não existem resultados definitivos. Nós ainda estamos longe da eleição de 2022. Eu acredito que o Bolsonaro, no fundo, procura o caminho eleitoral, porque eu acho que ele raciocina que é pouco provável que as Forças Armadas deem um golpe para colocá-lo como ditador. Uma coisa tão fora de sentido, tão fora de época, fora da realidade do mundo moderno, não sei que efeitos isso teria em uma série de dimensões importantes, e nem ele. Então, eu acho que ele, no fundo, o que ele pensa é em terminar o governo e chegar em 2022. Então, o tempo é longo, tem quase 3 anos, 2 anos e pouco até lá. Eu acho que o caminho do Bolsonaro no governo depende da performance dele. Ele conseguirá fazer alguma coisa como presidente da República, ele vai conseguir fazer com que a economia brasileira melhore, ele vai conseguir fazer com que as pessoas vivam melhor, ganhem mais dinheiro, tenham acesso a boa escola, boa saúde, boa moradia. Eu acho que é quase 100% certo que não. Então, na hora que ele for julgado, o que vai restar a ele? Um núcleo de apoio que ele tem. Esse núcleo, desde o início de 2018, muito antes da eleição, ele já tinha 10, 12% de intenção de voto. E é esse núcleo que o sustentou na briga contra os outros candidatos da direita. Por exemplo, o Alckmin. Como ele já tinha essa coisa perto entre 10% e 15%, ele ficou esperando os outros se desgastar e ficou esperando no hospital, depois da tal facada misteriosa, ficou esperando os outros não crescer, até o ponto em que a turma que pretendia votar nesses candidatos disse: não vai mesmo, então eu vou de Bolsonaro. Então, o tal da base do bolsonarismo é muito menor do que esse terço que, até o início deste ano, ainda o apoiava. Só que esse terço foi diminuindo. Perfeito. Eu vou fazer um rapidíssimo intervalo e vou voltar com a pergunta do jornalista e historiador Rodrigo Viana. Então, vamos ao Rodrigo Viana. Bom, é uma honra para mim participar aqui do programa. Uma saudação para o Juca Kfouri e para o Marcos Coimbra, que sempre nos ajuda a compreender os movimentos de opinião pública. Então eu queria perguntar para ele, muita gente depois da divulgação do vídeo de 22 de abril, saiu apressadamente, a meu ver, concordando, comprando a versão vendida pelo Palácio de que o vídeo é bom para o Bolsonaro. Será que o vídeo é bom para o Bolsonaro? Ou é bom só para aqueles setores radicais do bolsonarismo que gostam de ouvir aquelas coisas? Eu gostaria de saber do Marcos Coimbra, como fica a relação de Bolsonaro com a divulgação desse vídeo, junto, por exemplo, aos grupos evangélicos ou às mulheres, aquela postura agressiva, um cafajeste, isso não afeta a imagem do presidente? E segundo ponto, há mesmo um movimento, como a gente escuta por aí, na opinião pública, Bolsonaro estaria perdendo apoiadores entre a classe média e os mais ricos e ganhando algum apoio entre os mais pobres por causa da ajuda de R$600 e desse discurso de vamos reabrir a economia? Gostaria que o Marcos Coimbra comentasse esses dois pontos e que a gente pensasse que essa batalha provavelmente não é uma luta que vai ser vencida por nocaute, mas por pontos. Bolsonaro não perdeu mais alguns pontos depois da divulgação do vídeo? Olha, são duas perguntas extremamente importantes que o Rodrigo está fazendo. E eu concordo com o que está implícito
em ambos. Eu acredito que ele não ganha nada do que ele precisaria obter neste momento. Bolsonaro, o conjunto de pesquisas, claro que feitas por telefone, que não são exatamente a mesma coisa de perguntar para o universo da opinião pública, mas é o jeito e elas estão dando uma imagem bastante boa do que está acontecendo, dos processos que estão em curso na opinião pública. Bolsonaro não está mais naquele momento em que, mal usando as palavras de Gramsci, de uma guerra de posição. Ele não está precisando apenas defender o que tem, porque com o que tem ele vence a batalha, vence a guerra. Ele precisa começar a reconhecer que ele tem que fazer o que o Gramsci chamava de uma guerra de movimento. Ele tem que ir conquistar apoios onde não tem ou reconquistar aonde perdeu. E é visível que ele perdeu apoios, especialmente ao longo desse período da chegada da pandemia ao Brasil, da chegada, digamos assim, oficial da pandemia ao Brasil. Ele vem perdendo sistematicamente. Quem tem a melhor série de pesquisas é a parceria do IPESP com a XP, e ela mostra com clareza que entre o início de março, vamos botar duas datas aí, 20 de março e 20 de maio, que é a data da última pesquisa deles. Em 20 de março, a XP tinha feito uma outra pesquisa, em que ele tinha 36% de ruim e péssimo. Passaram-se 60 dias e esses 36 viraram 50. Ele tinha 30% de ótimo e bom e 2 meses depois virou 25. Então, da situação de um virtual empate, 36-30, passamos para uma situação em que ele tem o dobro de reprovação quando comparada com a aprovação. Não vamos esquecer que, nesse mesmo período de 60 dias, o número de casos de Covid confirmados no Brasil, e todo mundo sabe que há uma grande subnotificação, o número de casos era de 3.500 pessoas que estavam doentes com Covid-19. 60 dias depois, havia 350 mil. Multiplicou por 100 nesse período de 60 dias. E o que aconteceu com a imagem do Bolsonaro? Ele caiu até menos do que seria de esperar com uma performance tão horrível no front sanitário. Mas por que ele caiu menos do que seria de esperar? Porque ele perdeu acentuadamente apoio nas camadas de classe média, mais informadas, de melhor, com mais acesso ao noticiário, mas ele compensou parcialmente a queda, parcial, é claro que se o sujeito vai de 36 de reprovação para 50, é porque ele perdeu. Só que ele perdeu muito nas classes médias e compensou um pouco essa queda com uma melhora em certas camadas de classe trabalhadora, metropolitanas, de menor acesso à escola, menor informação. E é claro que a razão primordial disso foi o tal do auxílio, que uma boa parte até da imprensa, não necessariamente bolsonarista, chamou de auxílio do governo. Nunca foi auxílio do governo. Todo mundo sabe que era R$200 na proposta do governo e virou 600 por causa da atuação dos partidos de oposição, com destaque para a atuação do PT nessa conquista de um auxílio um pouco melhor. Só que o governo foi muito incompetente em fazer chegar esse auxílio às pessoas necessitadas. Ele é provisório. A proposta
Paulo Guedes é reduzi-lo ainda mais, assim que terminar esse trimestre, voltaria para os tais R$ 200, que é o quanto ele acha que as pessoas precisam para viver. Uma família de classe trabalhadora precisa de R$ 200 para viver. Essa é a tese do Paulo Guedes. Então, esse auxílio é uma ajuda modesta, pequena, e que tem um efeito provisório na popularidade, na aprovação do governo. Então, tudo indica que essa queda acentuada nas classes médias deve deixar de ter a compensação que teve, especialmente nesse período do início de maio, quando começou a chegar em certas faixas que conseguiram atravessar a bagunça burocrática que o governo criou e que conseguiram ter acesso aos R$ 600. Então, eu, sinceramente, se tivesse que apostar numa tendência, eu diria que é mais provável que ele caia abaixo de 25, e essa queda na avaliação da performance no que toca à pandemia, eu acho que já é sugestivo de que nós estamos indo para alguma coisa abaixo de 20, como já está a avaliação da performance dele no que toca à pandemia. Tem uma outra questão Chega. Que uma outra jornalista quer te ouvir, a nossa companheira aqui da Rádio Brasil Atual, a Larissa. Vamos ver a pergunta dela. Marcos, boa noite. Me chamo Larissa, eu sou repórter da Rádio Brasil Atual. Você disse na entrevista ao Fernando Moraes, do blog Nocaute, que todos perdem após a divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. Bolsonaro, Moro, integrantes do governo e a população. Apesar da indignação generalizada, a Bolsa de Valores registrou valorização de 4,25%, maior índice desde março. O que isso pode significar? O mercado ficou satisfeito com a postura do governo? O vídeo não conseguiu provar a acusação de Moro de interferência na PF e pode ser entendido como favorável a Bolsonaro? Olha, Larissa, eu acho que o vídeo não é favorável ao Bolsonaro. O que ele, como eu estava procurando dizer, o que ele precisaria agora é uma nova maneira de se comportar, uma nova maneira de se relacionar com a sociedade. Ele precisaria conquistar apoios que não tinha ou reconquistar os que perdeu. Ficar falando palavrão, ficar se comportando daquela maneira, não resolve o problema dele. O problema dele é resolver a sangria de apoio nas classes médias, que vem do modo completamente despropositado através do qual ele está lidando com a epidemia. Do outro lado, ele precisaria de procurar estabelecer um mínimo de diálogo com o conjunto das forças econômicas, políticas, etc. O que sustenta Bolsonaro hoje são dois elementos. De um lado, o previsível apoio que ele tem em quem está ganhando com o governo dele, com a proposta do Paulo Guedes, as ideias que ele tem. Por exemplo, essa, que uma pessoa de renda baixa vive com R$ 200. Então, quem ganha dinheiro com isso que o Paulo Guedes e o Bolsonaro estão fazendo com a economia, está achando bom que ele continue. E é visível que o Moro parece que se esqueceu da tal da reunião, que ele tanto queria que todo mundo visse, e a reunião mostra que ele é que estava no meio daquilo. Ele não tem como o Moro ficar bem. E é óbvio que se o Moro não fica bem, se a acusação dele, em grande parte, foi um tiro na água, eu acho que se pode dizer para que as pessoas que querem que o Bolsonaro fique, porque
ganham dinheiro com as ideias do Paulo Guedes, com as maneiras como ele toca a economia, essas pessoas ficaram satisfeitas, porque o Bolsonaro venceu essa crise que o Moro poderia ter Quer dizer, criado para ele. isso explica o fato de, na segunda-feira, a Bolsa ter crescido, ter subido, e o dólar ter caído. É isso que eu acredito, Juca. Tá. Nós temos uma burguesia nesse país que pensa olhando um palmo na frente do nariz. Na verdade, a maior Então, parte dessas pessoas. então, Marcos, eu queria pegar um desvio. É uma questão que eu já queria ter te colocado quando nós conversamos ano passado. Como é que o sociólogo encara essa questão da intolerância na nossa sociedade, dessa coisa do um pão apenas à frente do nariz, que é um fenômeno que a gente começou a ver com muita clareza nas torcidas de futebol e que se espraiou a partir do surgimento das redes antissociais. Você acha que isso significa que daqui para frente nós nunca mais teremos um país em que se possa discutir política de maneira civilizada, que o egoísmo não prevaleça e que as coisas não se tornem odientas, como a gente está vendo? Eu gostaria de ser mais afirmativo na resposta, de sim, eu acredito que não é possível que queiramos continuar vivendo assim. Mas nós temos a obrigação de um certo ceticismo, porque isso que está acontecendo no Brasil não é diferente do que está acontecendo na maior parte dos países do mundo. O surgimento dessa convivência no ódio é uma coisa que preocupa todas as pessoas com o mínimo de compromisso humanista, de justiça social, de convivência entre as pessoas. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Eu não sei se nós aqui, nas condições em que se estabelece os conflitos de classe no Brasil, eu não sei se nós vamos conseguir ser uma espécie de ilha no mundo em que será o único lugar em que as pessoas voltarão a conseguir conviver civilizadamente. Mas eu acredito nisso, acredito, sei lá, por compromisso com valores humanitários, humanistas. Então, eu torço para que isso aconteça, mas sou cético. Eu acho que a burguesia brasileira perdeu seus compromissos com o país, com a sociedade brasileira. A maior parte nem mora mais no Brasil, está todo mundo vivendo nos apartamentos poderosos em Miami e quer que se exploda no Brasil, quer saber de faturar uma grana. Então, eu lamento, mas eu acredito que essa dificuldade de uma convivência civilizada vai durar. A pré-condição para resolver isso é desanuviar esse sistema político brasileiro, os valores. E eu acho que uma das coisas fundamentais que tem que fazer, e que acho que muito devagarzinho o judiciário está fazendo, é começar a botar as coisas no seu lugar, não deixar que justiça seja igual a punitivismo de Sérgio Moro, a não deixar que processo seja inventado, combinado entre o acusador e o juiz. Então, isso é preliminar. A imprensa brasileira tem um papel super importante de recivilizar o Brasil, depois de ter feito tanto para descivilizar. Eu acho que é uma reconstrução que tem que ser feita por todo mundo.
mas eu acho que o começo é no judiciário. Marcos, está ótimo. Nós vamos fazer mais um brevíssimo intervalo e voltaremos com entrevistas com uma nova pergunta. Até já. Marcos Coimbra, eu te peço para responder uma nova pergunta de um convidado do Entrevistas. Olá, Juca. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite e a oportunidade de participar aqui mais uma vez no seu programa de entrevistas. Meu nome é Ana Mielke, eu sou secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e queria fazer uma pergunta para o Marcos Coimbra, que tem relação com os meios de comunicação. Não podia ser diferente, né? Já que essa é a minha seara de atuação. O que a gente viu aí nos anos, né, de 2016, 2017, ou um pouco antes, em 2015, foi que os meios de comunicação têm um papel fundamental aí para formar a opinião pública na construção de um líder ou na destruição de um líder. Então, com a Lava Jato, né, e os vazamentos seletivos, sobretudo para a Rede Globo, o que nós podemos constatar naquele período foi que a mídia teve um papel central ali na construção do discurso do impeachment, né, na costura dessa opinião pública, né, para que pudesse haver aí a derrubada da ex-presidenta Dilma Rousseff. Eu queria saber de você, Marcos Coimbra, como que você está enxergando aí o papel da mídia, né, a partir deste processo, deste período de crise em que nós estamos vivendo hoje, institucional e política, no governo do Jair Bolsonaro, levando em conta que hoje os meios de comunicação não estão em uníssono, né, diante aí da construção de um novo líder. Então você tem a Record e o SBT hoje bastante alinhados ao governo bolsonarista, né, inclusive recebendo mais do que o dobro das verbas publicitárias, né? SBT e Record junto hoje recebem mais que o dobro das verbas publicitárias destinadas à Rede Globo, que no passado era a principal, né, receptora das verbas publicitárias da Secom. Então a gente tem linhas editoriais diferentes, governos mais alinhados ao bolsonarismo. Havia uma expectativa de que a Globo investisse na construção da figura do Sérgio Moro, mas no último Fantástico de domingo, a gente viu, né, pôde ver a jornalista enquadrar, digamos assim, o Sérgio Moro, deixando ele inclusive em silêncio quando ela perguntou por que ele ficou de braços cruzados naquela reunião e não interferiu naquele monte de absurdos que estavam sendo ditos ali na reunião ministerial. Então é um pouco por aí. Eu queria que você, como alguém que é sociólogo e é presidente de um instituto de pesquisa que analisa a opinião pública, trouxesse para a gente um pouco dessa perspectiva do papel dos meios de comunicação. Tá bom? Muito obrigada. Eu acho que você estava tocando nisso, né, Marcos? Você encerrou o último bloco falando do papel da imprensa. Acrescente-se a decisão de alguns veículos, os mais importantes do país, TV Globo, Folha de São Paulo, Globo, Estadão, que fez um editorial ontem, não gosto nem de pensar, mas enfim, tiraram os seus jornalistas do chiqueirinho ali no Palácio. Sou todo ouvidos, Marcos. Olha, acho que as perguntas da Ana são também de grande importância para a gente compreender o que aconteceu conosco e pensar o que a gente pode fazer daqui para frente. Se a gente olhar o que aconteceu com a maneira pela qual a sociedade brasileira pensa a democracia, quais as vantagens da democracia, pendores autoritários, apoio a lideranças de extrema-direita, etc. Isso, o que aconteceu de 2012, 13, especialmente, para cá, dá para ver com clareza quando você compara com os outros países da América Latina.
um sistema de pesquisa internacional chamado Latim Barômetro, que compara atitudes com relação à democracia, valores, etc., em todos os países do continente. O Brasil é onde mais afundou a valorização e a preservação dos valores democráticos. É verdade que ainda, graças a Deus, bem superior ao apoio a teses reacionárias, autoritárias, etc. Mas nós fomos o país em que isso mais afundou. E acredito que, se nós tivéssemos que encontrar um responsável principal por esse afundamento da valorização da democracia, eu acho que está nesses meios de comunicação de massa, na chamada grande imprensa brasileira, que se deram as mãos para fazer juntos uma desconstrução da democracia, dos valores de convivência, em nome do ódio a Lula e ao PT. O Juca está se referindo ao editorial do Estado de São Paulo, que associa Lula e Bolsonaro, que é uma coisa tão sem propósito no momento que a gente está vivendo, com o Bolsonaro sendo o que é, seja no plano pessoal, seja no plano administrativo, político, depois do Bolsonaro fazer esse monte de coisas completamente opostas ao que seria recomendável fazer, e aproximar com o Lula. Em que sentido? Então, uma das primeiras tarefas da reconstrução de uma relação civilizada entre as pessoas no Brasil é essa. Quem foi tão longe na criminalização do outro reconhecer que essa criminalização prejudica a todos. O que eles fizeram quando resolveram que tinham que prender Lula foi criar uma situação que é nessa que nós estamos. Então, sinceramente, eu acho que nós temos que encarar os meios de comunicação foram tão longe nessa criminalização de Lula e do PT, que agora eles não têm como, eles têm dificuldade de fazer o caminho de volta. É por isso que eu estava falando há pouco que o judiciário é que tem que começar isso. Faz de uma vez o julgamento de Lula no mérito, porque até hoje ele não foi julgado no mérito. Ninguém sabe como é que o Supremo avalia as coisas que o Moro fez e que o povo lá de Porto Alegre confirmou no processo contra o Lula. Faz direito, faz a análise jurídica correta de que Lula foi acusado, responde a isso e vamos criar condições para que a principal liderança política do país participe da discussão do que nós precisamos fazer para sair desse buraco, que o Bolsonaro nos levou para um buraco, e esse buraco prejudica todo mundo. Até esses homens e decisores aí do mercado financeiro que ficam felizes porque o Moro não tinha, afinal de contas, tanto argumento quanto o Bolsonaro, como se deixar Bolsonaro no governo fosse uma coisa boa até para eles mesmos, pensando no médio e no longo prazo. Que país que eles acham que vai ser o Brasil se as receitas de Bolsonaro, nem sei se ele tem receita, enfim, por exemplo, essas coisas de Paulo Guedes, que são anacronismos que não deram certo em lugar nenhum do mundo. Então, já tem gente respeitável dentro da burguesia brasileira que raciocina que não pode ser assim. Ô, Marcos,
você me citou, porque eu citei o editorial do Estadão. Vamos ver se nós estamos falando a mesma língua. Dizer que o Lula é um extremista de esquerda, como é um extremista de direita o Bolsonaro, é o primeiro pecado absolutamente mortal. Porque se há uma coisa que o Lula não é um extremista. Aliás, foi muito criticado durante os 8 anos de governo por parte da esquerda por ser conciliador. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto, em que o editorial do Estadão é absolutamente falso, distribuidor de notícia falsa. Segundo ponto, o Estadão usa a frase infeliz dita pelo Lula, do ainda bem que veio a pandemia para mostrar a importância do Estado, e a equipara ao Edaí do Bolsonaro. Edaí do Bolsonaro, sobre o qual ele não se desculpou, ao contrário do Lula, que no dia seguinte foi à Rádio Brasil Atual se desculpar pelo que ele chamou de infelicidade da frase, pedir desculpa, repisar o pedido de desculpa, e o Estadão omite isso. Quer dizer, é mais grave, porque poderia até dizer, olha, ele se desculpou, mas foi um ato falho, revelou a sua alma, podia até dizer isso. Freud explica aquela frase, mas omitir que ele se desculpou põe o Estadão na vala dos jornais da fake news. Isso que eu me pergunto, será que quem está tomando decisões do Estadão não se dá conta de que isso afeta a credibilidade de um jornal que sempre foi conservador e, portanto, tem seu direito e seu público, mas que ele está mentindo? É isso que eu penso também, porque eu acho que e podemos até pegar um pouco dessa situação que é o comportamento do Estadão nos faz pensar nessa coisa do mercado comemorar na segunda-feira, depois daquela reunião, digamos assim, abominável, da divulgação da reunião abominável, a festa do mercado financeiro. De novo, são pessoas que não pensam nos seus legítimos e até compreensíveis interesses de médio e longo prazo, como se tudo fosse ganhar dinheiro no dia seguinte ou atacar meus adversários políticos. Não é isso não é essa a situação do Brasil. Nós precisamos, para sair desse buraco do bolsonarismo, nós precisamos pensar um pouco assim, além do palmo na frente do nariz. O Estadão só consegue ver o seu inimigo na frente. E não é só o inimigo dele. Os investidores do mercado só querem saber de ganhar no dia seguinte. E não é assim que nós vamos, sei lá, conseguir sair desse buraco. Então, essa é a resposta que vale 100 milhões de dólares. Mas como é que você imagina que venha a ser o sair deste buraco? Terminada a pandemia, não sabemos quando, né? Que Brasil você... Porque tenho visto essa discussão, né? Há quem ache que nós vamos sair para uma sociedade mais solidária, há quem ache que não, ao contrário. Nós vamos sair para sociedades mais autocentradas, voltadas para o próprio umbigo, nacionalisteiras, com ojeriza a quem vier de fora. Você imagina que sociedade, que Brasil será esse, Coimbra? Pois, o que eu acho que claro que é impossível responder uma pergunta como essa sem expressar minhas expectativas, minhas esperanças, meus valores. Eu espero que saiamos melhor, mais solidários, mais capazes de enxergar o outro, mais dispostos a conviver com as diferenças.
E mundo afora, os sinais são de que essa possibilidade cresce à medida que o inverso se desmoraliza, se mostra incapaz de resolver os problemas concretos das pessoas, como, por exemplo, está acontecendo nos Estados Unidos. O trumpismo, que, afinal de contas, esse Bolsonaro e a turma dele são cópias mal feitas do que está acontecendo com o Trump nos Estados Unidos. Eles querem ser os Trumps do Brasil, que já é um projeto de péssima qualidade. Mas as chances eleitorais do Trump nos Estados Unidos caíram fortemente com o modo como ele está reagindo à doença. Ele foi menos incapaz do que o Bolsonaro, porque esse todo mundo sabe que é o último da fila, o pior governante do mundo. E isso tem um preço. Essa turma que ainda continua defendendo Bolsonaro, é difícil você sustentar essa defesa à medida em que você vai passando pelo que nós vamos passar. Nós já estamos com o segundo maior quadro de gravidade da Covid no mundo. Não é nada surpreendente que nós passemos a ser o pior cenário de Covid do mundo, mesmo ainda estando razoavelmente longe dos Estados Unidos. Mas só que lá já meio que diminuiu. Não vou dizer que parou, porque ainda tem lugar onde está crescendo, mas diminuiu muito. Aqui não. Com essas coisas de voltar para a rua, retomar a economia, nós vamos entrar numa fase da epidemia se cronificar, nós não vamos conseguir sair dela. E os efeitos disso numa economia, pensando que na frente da política econômica tem um cara completamente desqualificado, que é esse Paulo Guedes, sinceramente, nós não vamos... O que vai acontecer na hora em que essa catástrofe sanitária e econômica chegar no Brasil? Quem que vai continuar a defender Bolsonaro? Nos Estados Unidos, quem vai continuar a defender Trump também está caindo, no mundo inteiro está caindo. Eu acredito que nós temos uma grande chance de sair dessa série de crises que apenas começaram. Quem acha que nós vamos voltar à normalidade em 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai ver que não vai acontecer isso. Lamentavelmente, é óbvio que ninguém torce para que tenhamos uma catástrofe enorme. Até porque a catástrofe no Brasil já serviu para mostrar, este nível de catástrofe já serviu para mostrar que Bolsonaro não serve. O nível de catástrofe nos Estados Unidos já serviu para mostrar que esse Trump não serve. Então, para dar 2 respostas concretas, eu acho que países como o Brasil, como os Estados Unidos, que tiveram o azar de ter na frente dos governos pessoas tão completamente incapacitadas quanto Bolsonaro e Trump, nesses 2 lugares, eu acho que o efeito dessas crises será positivo, será benéfico. Mas isso você diria, pelo que eu vejo do conceito que você tem do ministro Paulo Guedes, você diria que ele é uma Damares de calça, um Weintraub sem barba, ou um Salles com ar de quem não saiu do banho a cada minuto? Se você me fizesse essa pergunta numa pesquisa, haveria uma 4ª opção, que é todas as anteriores. Todas as anteriores. Que coisa, não? Não, acho que o Paulo Guedes é a figura errada na hora em que nós estamos vivendo. E é só ler as pessoas mais inteligentes, mais preparadas, mais qualificadas, dentro do próprio
da própria elite da burguesia brasileira, que você vê que ele é um sujeito completamente anacrônico, com umas ideias que funcionaram mal e mal no Chile do Pinochetaço. Essa que é a cabeça de Paulo Guedes, um sujeito que está agora propondo que as famílias de renda baixa brasileiras, que vão ficar sem emprego, que vão ficar sem trabalho, vivam com R$200. Que Marcos, como última questão, infelizmente, nosso tempo está acabando. Queria que você falasse um pouco do meu fantasma no momento. Eu sou uma pessoa hoje convencida de que o Bolsonaro está trazendo o Centrão com ele, não é para evitar o impeachment, é para esperar a convulsão social no Brasil e decretar o estado de sítio e fazer mais ou menos o que se fez na Hungria. Eu estou inteiramente equivocado? Não, Juca, infelizmente eu acho que não. Eu acho que... Aliás, o Bolsonaro nunca escondeu de ninguém que ele é um sujeito que gosta de bater nos outros, gosta de atacar os outros, gosta de fazer o mal para os outros. A visão dele de política, de governo, é isso: ditadura, autoritarismo, paulada. Se ele consegue ou não é outra discussão. Você acredita que nós sejamos capazes de montar uma frente democrática tão ampla que impeça uma aventura fascista? Eu não sei se eu acredito e desejo ou se eu só desejo, mas sim, eu acredito que é possível que um conjunto heterogêneo de setores da sociedade diga: não, alto lá, não tem cabimento. Se esse Bolsonaro tivesse sido alguns pequenos degraus acima do que foi nas respostas do que aconteceu este ano, não vamos falar de 2019, vamos pensar em 2020, nós estamos ainda em maio. De janeiro, fevereiro para cá, Bolsonaro deu um mergulho na incompetência, na inabilidade, na incapacidade. E aquela reunião mostra isso de maneira absolutamente clara. Eu não sei se tivéssemos no final do ano passado, talvez a resposta fosse um pouco menos segura. Hoje, eu acho que ele perdeu quase que completamente isso. Ele se desmoralizou ao se revelar, seja no plano humano, seja no plano administrativo, o que eu acho que hoje o que sustenta é esse conjunto de generais completamente equivocado a respeito do papel deles e a respeito das necessidades do Brasil. O Brasil não precisa de um novo governo militar. E esses militares que estão lá achando muito bom, que estão empregando seus parentes, seus amigos, estão ganhando bem, eles acham que eles é que têm a resposta para o Brasil, e o Bolsonaro é apenas a figura meio farsesca que está lá na frente do governo para eles mandarem de fato. Não é, não é isso. Marcos, muitíssimo obrigado por essa entrevista tão esclarecedora. Estamos aí, continuamos na luta. Muito obrigado, Juca. Um grande abraço para todo mundo. Você que nos vê sabe que todas as quintas-feiras voltamos com entrevistas às 10 horas da noite aqui na TVT, canal 44.1, e sabe também que desesperar jamais.
Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,